Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à terceira aliada para achar dessa semana, Pinhas, que está no livro Bamidbar, do capítulo 26, iniciando no versículo 52, e nós vamos ler até o versículo 5 do capítulo 27. Vamos abrahar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et toratou, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: A este será repartida a terra por herança, pelo número dos nomes. À tribo mais numerosa darás maior herança, e à menos numerosa, herança menor, a qual, segundo os que foram contados delas, será dada a sua herança. Todavia, por sorteio será repartida a terra, pelos nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair o sorteio, será repartida a herança entre os muitos e poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gershon, a família dos Gershonitas; de Queat, a família dos Queatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Marrelitas, a família dos Mushitas e a família dos Corahitas. E Queat gerou a Amram, e o nome da mulher de Amram foi Yochebed, filha de Levi, a qual Levi nasceu no Egito. E esta deu à luz para Arão, a Arão, a Moisés e a Míriam, sua irmã. E nasceram a Arão, Nadav e Abiú, Elazar e Itamar. E morreram Nadav e Abiú ao oferecer fogo estranho diante do Eterno. E os que foram deles contados, 23.000, todo varão da idade de 1 mês em diante, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Elazar, o sacerdote, os quais contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E entre estes não houve nenhum dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando estes contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Eterno tinha dito a eles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou salvo, Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Nun. E vieram as filhas de Zelofehad, filho de Hefer, filho de Gilead, filho de Mahir, filho de Menash, das famílias de Menash, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Marlá, Noá, Roglá, Milcá e Tirtsa. E estiveram diante de Moisés, diante de Elazar o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à entrada da tenda da reunião, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e ele não esteve no meio da congregação dos que se juntaram contra o Eterno no grupo de Corah, mas morreu no seu próprio pecado, e filhos não teve, porque será tirado o nome de nosso pai do meio de sua família por não ter filhos. Dá-nos posse entre os irmãos de nosso pai. E levou Moisés a causa delas perante o Eterno. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torah temet, v'chayeu lanatah betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá, iniciando no versículo 55 do capítulo 26. Todavia, por sorteio será repartida a terra. O sistema de divisão da terra foi estabelecido antes da morte de Moisés, para evitar discórdias posteriores e para o poderio e esforço militar de cada tribo durante a conquista não alterar as normas estabelecidas de distribuição proporcional ao número de integrantes de cada tribo.
A época da entrada à terra, Israel, foi dividida em 12 zonas sorteadas para cada uma das tribos através de 2 urnas. Numa delas havia 12 placas com os nomes de cada uma das 12 tribos, e na outra o nome de 12 zonas geográficas. Ao retirar-se uma placa de cada uma das urnas, estava realizado o sorteio. Comentário do capítulo 27, versículo 1. E vieram as filhas de Tseloferrad. Tseloferrad, o pai destas moças, que se apresentaram perante Moisés, Elazar, etc., reclamando o direito de sua herança, era, segundo Rabi Akiva, aquele homem que apanhava lenha no dia de sábado e foi condenado à morte, conforme Números 15, 32 a 36. Mas, segundo Rabi Simão, ele era um dos que se esforçaram para subir ao cume do monte e lutar, mas caíram mortos pelos amalequitas e os cananeus. Números, capítulo 14, versículos 44 e 45. Comentário do versículo 4. Dá-nos posse. Numa sociedade agropecuária, na qual a terra é a base da subsistência e sua propriedade intransferível, o casamento de filhas solteiras com judeus de outras tribos faria o território daquela tribo diminuir. Versículo 5. E levou Moisés a causa delas perante o Eterno. Segundo Midrash, as filhas de Tseloferrad se apresentaram primeiro aos capitães de dezenas, aos quais se recusaram a resolver o caso, dizendo que este competia a uma autoridade superior. Elas consultaram os capitães de 50, que responderam da mesma forma. Seguiram levando seu caso perante os capitães de centenas e daí por diante às autoridades superiores. Porém, todas se declararam incompetentes até que chegaram a Moisés. O modesto legislador de Israel, profundo conhecedor dos sentimentos humanos, não queria ferir a sensibilidade dos capitães consultados. Respondeu às filhas de Tseloferrad: Eu também recuso pronunciar-me a respeito. Existe um juiz mais eminente que eu, e levou Moisés a causa delas perante o Eterno. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro das novidades. Shalom a todos!